Meus amigos, um abraço aqui desde a Venezuela do Sul. Onde é que estão vocês? Vocês falam de onde? Por onde estão aí? Perdidos, achados, perdidos, secos e molhados. De onde é que estão falando? Quem é da Bahia aí? E de qual localidade da Bahia? Tenho curiosidade para saber onde é que estão aí perdidos ou achados os meus conterrâneos. Vocês viram o que disse o governador da Bahia, Jerônimo, sobre a fábrica BID? Está aí um escândalo. O Ministério Público do Trabalho está apurando na Bahia supostos, porque ele está em fase de apuração, mas houve denúncia, abusos contra trabalhadores na fábrica BID. Mas o destempero e o assodamento espantoso do governador, que disse: eu confio na BID, dá quase a entender que ele já está se preparando para ajudar a descredibilizar alguma coisa que o Ministério Público do Trabalho aponte como, de fato, alguma infração, né? Alguma infração no ambiente trabalhista perpetrado supostamente pela empresa. O governador deveria ter dito: vamos esperar a apuração acontecer, vamos esperar. Mas ele disse: eu confio na BID. Tipos estranhos, né? Eu acho que todos vamos ser obrigados a fazermos uma cirurgia e ficarmos assim, ó. Deus me livre, está tudo horroroso. Olha bem, não quero falar disso não. Fui impulsionado a falar, porque é um negócio escandaloso. Eu quero falar mesmo é que está vindo aí a debandada, já está acontecendo a debandada do governo do Cachau-Chá. Isso já era esperado. É interessante, porque saiu uma pesquisa agora, nessas últimas horas, dizendo que 90% do mercado, não é do mercado que você vai comprar feijão aí, que a inflação já está lá em cima, arroz, frango, já está a hora da morte, nada disso não. Mercado financeiro, o PIB brasileiro, né? Ou então a nata da especulação. Ó, fiquei parecendo agora Rui Pimenta, né? A nata da especulação. Bom, o mercado, né? Alguns dizem a Faria Lima, 90% reprova o governo Lula. Interessante que boa parte desses 90% do mercado que agora reprova o governo Lula, boa parte dele descaradamente desembarcou do governo Bolsonaro em 2022 e apoiou, inclusive com dinheiros, o Cachau-Chá. É como a mídia, volta e meia eu vejo aí um piolinho ou outro, agora pousando de arrependido. Que coisa bacana. Muito bem, 90% do capital está reprovando o governo Lula. Interessante. Quando verificamos o Centrão e a parte da direita cascateira, qual é a direita cascateira? Esses que se dizem de direita, mas não são de direita, são de ocasião, como Arthur Lira, o seu partido Progressistas. Esse homenzinho, o que foi ministro do chefe de gabinete de Bolsonaro, esse senador do Piauí, esqueci o nome agora, ele passou 5 anos se dizendo de direita, ninguém acreditava. Eu chamo ele de gordinho de WhatsApp, esqueci agora o nome dele. Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira teve um descaramento. Agora há pouco ele disse: cansei de ser de direita, voltei a ser de centro. É o gordinho do WhatsApp. O Arthur Lira, atual presidente da Câmara Federal, que é assim como o Ciro Nogueira, acabou de dizer que não vê outro candidato a concorrer pela direita em 2026 que não seja o próprio Jair Messias Bolsonaro. Vamos entender esse movimento que está por trás disso. Nós estamos vendo que a semana já começa, acho engraçado isso, a mídia chama de mau humor do Legislativo com o Judiciário. Porque nós estamos avançando realmente, meus amigos. Está havendo uma desobediência cotidiana de alguns poderes, desobediência da Constituição Federal. Alguns poderes estão querendo, de fato,
tal qual uma doença crônica, se preponderar sobre o outro. O STF está querendo mandar em tudo. Tudo. Tudo e mais um tudo. E aí, realmente, o centrão, a suposta direita e até a direita relativamente efetiva, está preparando o tacho para fazer o milagre da anistia e devolver os direitos políticos do Bolsonaro. Porque são bons, não. Porque estão sentindo que os ventos não estão mais do lado daqueles que estão cometendo exageros. Dia 20 de janeiro, o mundo entra em outra fase. Vamos aqui, está na CNN. Arthur Lira sobre Bolsonaro em 2026 como candidato da direita. Disse Arthur Lira, não vejo outro que não seja ele mesmo. Está falando assim com uma coisa quase que nem Camões, né? Com inversão, né? Não vejo outro que não seja ele mesmo. O presidente da Câmara afirmou que o ex-presidente deve se candidatar nas próximas eleições. É forte isso, hein? E é previsível. Eu venho dizendo isso há um ano que eu venho dizendo isso. Eu venho dizendo, quem devolverá os direitos políticos de Bolsonaro não será o judiciário, por suposto. Será o legislativo. Porque quer cumprir dever constitucional? Não. Porque eles entendem que... Qual é o plano, pessoal? É anistiar Bolsonaro e colocar Bolsonaro no poder como um títere, ou seja, como um fantoche do centrão. A princípio, o plano é a volta de um Bolsonaro forte, igual o Trump está voltando forte, com barba, bigode e cabelo, não. A princípio é usar os votos dos manés para retornar com Bolsonaro e Bolsonaro ser um laranja, um testão de ferro, um fantoche, um títere, bonito, né, dizer, títere do centrão. Alguém diria, doutor, qualquer coisa é menos pior. Aqui, menos pior, uma licença poética. Qualquer coisa é menos pior do que isso que estamos vivendo. E o pior que há razão nesse argumento. O presidente da Câmara afirmou que o ex-presidente deve se candidatar nas próximas eleições, apesar da inelegibilidade. Sobre Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, aspas, é um candidato fortíssimo à reeleição. Você vê que o Arthur Lira, ele pratica a desfaçatez. O Arthur Lira respira e pratica a desfaçatez. Respira e pratica a desfaçatez. Bom, Arthur Lira disse na quarta-feira, dia 4 de dezembro, que visualiza o ex-presidente Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República. Disse Arthur Lira, nós temos a direita, a meu ver, Bolsonaro, candidato. Não vejo outro candidato, não seja ele mesmo. Se vai ter inelegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição. Mas o presidente Lula já disputou a eleição assim e foi substituído. Isso pode acontecer. Está dizendo o caso do Haddad. Arthur Lira disse ainda que o presidente Luiz Inácio também aparece como um candidato fortíssimo à reeleição, na próxima eleição, a depender do desempenho do chefe do executivo nos próximos anos. Disse, não disse nada. Vejam, Arthur Lira, até as pesquisas dos amigos estão demonstrando que Lula tem, no máximo, aí, um teto de 33%, 34%. O que não é compatível com a realidade. Não é esse o termômetro que o brasileiro sente no dia a dia. Não é? Pois é. Que bacana. Meus amigos, mas eu quero falar de uma outra coisa agora. Nessa segunda parte e derradeira parte do vídeo, vocês sabem que a imunidade parlamentar no Brasil está sob perigo. Vejam, a Polícia Federal, que é órgão auxiliar do Luiz Inácio e do seu auxiliar de maldades, o Lewandowski, a Polícia Federal está agindo de maneira escatológica para cima de um dos princípios mais básicos e indispensáveis da Constituição Federal, que é a imunidade parlamentar. Frise-se bem, o mandato é do povo, não é do fulano que lá está exercendo-o. A imunidade parlamentar é uma garantia que permite com que, no desempenho do seu mandato,
o deputado seja inviolável e não seja responsabilizado por suas falas, o conteúdo de suas falas. Mas não é só na tribuna. Mesmo que esteja fora do parlamento, se ele estiver parlando, debatendo, se expressando enquanto parlamentar, ele é inviolável pelo uso, pelo conteúdo das suas falas. Isto é imunidade parlamentar material. Entretanto, o deputado Van Harten e outro deputado também estão agora respondendo ao inquérito da Polícia Federal. E o Van Harten é acusado de cometer crimes contra a honra de um tal delegado. O Lewandowski, convidado, não compareceu, convocado, teve que comparecer, compareceu na Câmara dos Deputados para ser indagado a esse respeito. Se a Polícia Federal esqueceu, se o próprio chefe dela, que é o Lewandowski, ministro da Justiça, esqueceu-se que a Constituição garante a inviolabilidade dos parlamentares pelas suas falas. O Lewandowski foi lá e disse que a imunidade parlamentar não abarca hipótese de crimes contra a honra. O problema é que, nesse contexto em que o Van Harten criticou um servidor público, aquilo é crime contra a honra? Ou foi uma crítica de um representante do povo a um servidor público que, na visão do parlamentar, está desempenhando mal as suas funções? E veja que o parlamentar tem essa função também de fiscal, hein? Fiscal. O Lewandowski foi para lá dizer isso e aquilo, só que esqueceu-se ele que em 2017, quando ele era ministro da STF, ele deu uma decisão para proteger um senador do PT, dizendo que ele estava protegido pela imunidade, sim. Então valia para esse do PT, mas não vale para o Van Harten, para qualquer um da oposição agora, em 2024. Aí o Van Harten, eu vou lhes mostrar uma passagem curtíssima, e que o Van Harten foi magistral. Ouçam. É melhor vocês ouvirem o próprio. Ouçam-no. O que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarechó, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Guariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Schor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial, que não a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando as funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade. Meus amigos, vocês viram? Então estava ali, em frente a frente na Câmara, de um lado os deputados federais, inquirindo o Lewandowski e seus auxiliares da Polícia Federal, que estavam do outro lado ali. E o Van Harten disse: olha, fui metido no inquérito, indevidamente, eu estava exercendo meu mandato, entenderam que minhas palavras significaram que eu teria praticado por 2 vezes crimes contra a honra do delegado,
quando eu disse que ele era isso e aquilo. Disse o Van Hatten. Agora, pois então, nesse momento eu estou então retificando, eu estou falando exatamente aquelas palavras que eu disse antes. Então, se vocês me meteram no inquérito lá atrás, porque consideraram que quando eu disse aquelas palavras eu cometi crime contra a honra, agora eu estou repisando-as. Então, se eu cometi lá, eu estou cometendo aqui agora. Se eu estou cometendo aqui agora, estou em flagrante delito. Me prendam. Faltou ele dizer, sob pena de prevaricação, me prendam. E ele disse mais, sabe por que vocês não o fazem? Porque só fazem quando o fazem nas sombras. Agora não são capazes de fazê-lo. Mandou bem, Van Hatten. Dê seu like, inscreva-se, comente, torne-se membro desse canal.